Bom, pessoal, nessa videoaula a gente vai mostrar algumas imagens de ureter e de bexiga, né? Então a gente vai começar com esse corte transversal de ureter, que foi corado pela técnica do tricrômico de Gomori. Então vocês estão vendo tudo que está meio esverdeado é tecido conjuntivo. O epitélio está corado em vinho, né, ou rosa escuro. E a musculatura está corada em vermelho, né, ou vinho também. Então, os ureteres, eles têm a parede formada por 3 camadas de tecido. Então, a gente tem a mucosa, que se encontra de onde eu estou passando o laser para dentro, né? Então, toda essa parte central do órgão é a camada mucosa. Essa mucosa é formada por uma lâmina própria, né, tecido conjuntivo, e um epitélio de revestimento, que nas vias urinárias é o epitélio de transição. A segunda camada da parede do ureter é a camada muscular. Ela se subdivide em duas: muscular interna, cujas fibras têm disposição longitudinal, então no corte transversal esses feixes longitudinais são cortados transversalmente, e a camada externa, as fibras são circulares. Então, no corte transversal, elas vão aparecer cortadas longitudinalmente, né? Então, são duas camadas: a muscular interna, com fibras longitudinais, e a muscular externa, com fibras circulares. A terceira camada é a camada adventícia, formada por tecido conjuntivo denso desordenado, rica em vasos sanguíneos e nervos e também em células adiposas. Aqui a gente está vendo uma outra imagem, né, de um outro material que foi corado em HE. Então veja bem, do laser para cima é a camada mucosa, formada pela lâmina própria, revestida pelo epitélio de transição. Reparem que quando o órgão está vazio, como esse tecido conjuntivo tem muita fibra elástica, ele acaba se projetando em direção à luz, formando essas ondulaçõezinhas que vocês estão percebendo aí na parede, né? Então, camada mucosa é a primeira camada. A segunda camada, ou camada média, é a camada muscular, subdividida em duas camadas de músculo liso: a interna, que tem disposição longitudinal, então que no corte transversal mostra seus feixes cortados transversalmente, e a camada muscular externa, que no corte transversal vai apresentar suas fibras cortadas no sentido longitudinal. E a terceira camada, como a gente observou, é a camada adventícia, formada por tecido conjuntivo denso desordenado, rico em células adiposas e vasos sanguíneos e também feixes nervosos. Aqui a gente está vendo a mesma lâmina num aumento um pouquinho maior. Então a gente está observando aqui um pedacinho da camada muscular interna, né, com as fibras transversalmente cortadas, a camada muscular externa, com suas fibras musculares cortadas aí no sentido longitudinal. Obviamente, entre os feixes de musculatura existe tecido conjuntivo, e no meio desse tecido conjuntivo a gente tem feixes nervosos. Olha, aqui a gente pegou um pedacinho aqui também e aqui também. Isso tudo é feixe nervoso passando entre a musculatura, que tem como objetivo justamente controlar a contração da musculatura do ureter. Então, do laser para baixo a gente tem a camada adventícia, que está mostrando uma artériazinha e duas vênulas. Como a gente mostrou, né? Quando o órgão está relaxado, a mucosa ela forma projeções ou pregas em direção à luz. Então é comum a gente ver nas lâminas a luz fechadinha aí por esses prolongamentos aí da camada mucosa. A gente está vendo a mucosa formada por tecido conjuntivo, né, ou lâmina própria, revestido pelo epitélio de transição. Bom, aqui a gente já tem um corte de bexiga. E olha que interessante, que bonitinho. A gente pegou aqui nesse corte, né, um ureter
ó, um ureter atravessando a parede da bexiga. Então, a gente pegou a bexiga e o ureterzinho atravessando para se abrir na luz da bexiga, né? Então, a bexiga ela tem a mesma organização que o ureter, a parede formada por 3 camadas de tecido. A camada interna é a camada mucosa, que também é bastante rica em fibra elástica e que, portanto, também faz, quando o órgão está vazio, projeções, né, na luz do órgão. O branquinho aqui é a luz do órgão. Então, essa é a camada mucosa, formada por lâmina própria e epitélio de transição. A segunda camada é a camada muscular, vocês estão vendo aqui. A diferença da bexiga em relação à maior parte do ureter é que a parte muscular, ou a camada muscular, ela é subdividida em 3 camadas, ao invés de 2, né? Ela tem uma muscular interna com fibras longitudinais, do mesmo jeitinho que o ureter tinha. Depois ela tem uma camada média de fibras circulares e ela tem uma terceira camada de músculo com fibras longitudinais. A porção do ureter que atravessa a parede da bexiga também tem essas 3 camadinhas. Então, o ureter, quando ele se aproxima da bexiga, ele espessa a sua parede porque ele ganha essa terceira camada de fibra muscular. Outra diferença da bexiga em relação ao ureter é que a terceira camada da bexiga, ou seja, a camada mais externa, ela vai ser formada na maior superfície, né, na sua maioria, por uma serosa. Então, um tecido conjuntivo revestido por mesotélio, uma camada mais fininha. A não ser aonde a gente tem a inserção dos ligamentos da bexiga, né, é que naquele local de inserção do ligamento a gente tem uma adventícia. Mas na maior parte da superfície da bexiga, a gente vai ter uma serosa. Então, aqui a gente está vendo a parede da bexiga num aumento um pouquinho maior. Da luz, né, de onde eu estou passando o laser para cima, é a camada mucosa, formada por lâmina própria e o epitélio de transição. E aqui a gente tem a parte muscular da parede da bexiga, subdividida aí em muscular interna, com fibras longitudinais, muscular média, com fibras circulares, e muscular externa. Aqui um detalhe da mucosa, né? Então, a gente está vendo o epitélio de transição. Quando a bexiga está vazia, esse epitélio aparenta ser estratificado, globoso, né? E o tecido conjuntivo da lâmina própria. Mais um detalhe da mucosa, então vocês estão vendo aqui o epitélio de transição, que aparenta ser estratificado quando a bexiga está vazia, né? A dica, né, o truque para a gente saber se o epitélio é de transição ou não, é a gente observar a última camadinha. Se naquilo que parece ser a última camada de células houver variação no formato das células, ele é realmente de transição. Aqui a superfície não foi mostrada, então não vai dar para a gente ver esse detalhe, mas eu estou lembrando vocês desse aspecto que a gente já aprendeu anteriormente, né? Então, no restante do slide aqui, a gente está observando o tecido conjuntivo da lâmina própria do ureter e aqui, olha, os capilares sanguíneos cortados transversalmente.